Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo da análise da Fundatec, dessa vez numa pegada reta final. Vamos analisar todas as leis do tópico legislação do concurso do IFAP. Então, se você está com pouco tempo, ou se você já estudou, mas a cabeça está muito embaralhada, com muitas informações, e precisa de algum direcionamento, então esse vídeo é para você. Vamos pegar só os mais relevantes tópicos da legislação, certo? De todas as leis. Vai ser um vídeo rápido, mas que a gente vai passar por todas elas e com os principais tópicos para você conseguir gabaritar a legislação na sua prova. Com certeza, muitas questões, tá? Das 6 questões que teremos na prova, muitas delas estarão nesse vídeo. Então, não deixa de assistir e vamos logo lá para a aula. Pessoal, vamos começar com a Lei 8.112, a Lei dos Servidores Públicos, né? E o que é que nos chama a atenção? A cobrança da Fundatec, ela se concentra, a maioria das questões, quase metade, mais da metade, na verdade, das questões, fala sobre o provimento, né? Do capítulo do provimento, que vai do artigo 5º ao artigo 32. Então, muitas questões exploram esse assunto, né? Esse tópico. Então fique muito atento quanto a ele. Dê uma lida, né, do artigo 5º ao artigo 32, se familiariza com os termos para não cair numa pegadinha, numa casca de banana lá na hora da prova. Aqui a gente vai repassar conceitos chaves e que a banca gosta de brincar e causar confusão, beleza? Bom, primeiro, aqui nesse primeiro slide nós temos portadores, pessoas com deficiência. Se lembrem que a Lei 8.112 ela reserva até 20% das vagas, né? Exige que seja reservado até 20% das vagas para pessoas com deficiência, até 20%. Lembrem-se do até, beleza? Então, pode vir 10%? Pode, ela é até 20%. Bom, um outro conceito que a gente precisa ter bem em mente é o de provimento versus investidura. São coisas diferentes, tá? Não vai cair numa pegadinha quanto a isso. Vou colocar aqui para vocês essa distinção. Vamos lá, lembrem-se. Provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. E a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. A questão vai fazer o quê? Substituir esses termos. Provimento em cargo público ocorrerá com a posse? Vai estar errado. Investidura dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente? Está errado, tá? Então, se liguem nesses conceitos. E o cerne, né, do capítulo do provimento, temos as formas de provimento, beleza? Vamos dar uma olhada aqui nelas. Pessoal, aqui temos as formas de provimento, tá? Elencadas lá na Lei 8.112. Tira um print dessa tela, guarda esse quadrozinho que pode te salvar nos seus estudos, né? Para você lembrar bem na hora da prova. Forma de provimento, rapidamente, temos o originário, que é a posse, né, e ela é a nomeação. Então, forma de provimento originário, só temos nomeação, tá? Cargo efetivo, prévia aprovação em concurso, e em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. E temos forma de provimento derivado, tá? Então, não há posse no provimento derivado. E aí vamos ter a promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Dá uma lida nesses artigos, né, do artigo 5º ao 32, vamos ter as disposições referentes a essas formas de provimento. Então você tem que estar bem afiado lá para a sua prova. Tira um print da tela para salvar aí nos seus resumos, né, e nas suas revisões de véspera. Pessoal, dos provimentos, né, chama a atenção a reversão versus a reintegração, se liga nesses dois, e a recondução. Vou trazer aqui para vocês as disposições sobre esses institutos. Pessoal, lembrem-se, né? Reversão, nós temos a compulsória e a pedido, tá? E aqui há algumas características dela, né? Algumas coisas que nos chamam a atenção. É vedado, no caso do aposentado, ele já tiver completado 70 anos, nos dois casos. Então, nós temos essa vedação, né? Esse limite temporal. E na compulsória, o ato é vinculado e o a pedido é um ato discricionário, né? A administração, ela vai analisar a conveniência e a oportunidade sobre a reversão a pedido. Já na reversão compulsória, não, é um ato vinculado. E como é que acontece a compulsória? É quando aplicado, né, é quando o aposentado, a aposentadoria foi por invalidez.
Então, quando é por invalidez e há um novo laudo, uma nova perícia, né, e verifica que não mais subsiste as características, né, as condições daquela aposentadoria por invalidez, então a reversão, né, o servidor ele retorna aos quadros de atividade. Então, por isso que essa reversão ela vai ser compulsória. E na reversão a pedido, ela é um ato discricionário, o aposentado ele foi feito, né, a aposentadoria foi feita voluntariamente, e aí o servidor aposentado ele pede à administração para voltar para a atividade. Tá? Então, tem esses requisitos aqui, print da tela, para vocês não esquecerem. Então, pessoal, temos a reintegração, que ocorre quando há uma nulidade na demissão do servidor. Então, o servidor volta para os quadros de administração através dessa nulidade, né, a nulidade da sua demissão. Então, ocorre a reintegração. E aqui temos algumas características interessantes também, dá um print para você poder revisar. E aí, pessoal, temos também a recondução. Tá? A recondução é o retorno do servidor estável. Então, só vai ter recondução para servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de duas situações. A inabilitação em estágio probatório, tá aqui, relativa ao outro cargo. Então, eu estou ocupando um cargo atualmente e não sou habilitado neste cargo atual, mas eu já era estável no meu antigo cargo, eu posso ser reconduzido para o meu antigo cargo. E a segunda situação é a reintegração do anterior ocupante. Então, lembra que a gente viu a reintegração? Então, há uma nulidade, né, de uma demissão de um servidor, o servidor volta a ocupar o seu cargo, sendo que eu já estava ocupando esse cargo, o que o servidor foi demitido. Então, se eu sou estável, eu posso ser reconduzido ao meu cargo antigo, né, o que eu ocupava antes de assumir esse novo cargo, que o reintegrado, né, o servidor que foi reintegrado, vai voltar a assumir. Beleza? Então, cuidado com a recondução. Nós nunca teremos recondução, por exemplo, na reversão. Né? A gente viu a reversão versus a reintegração. Na reintegração, uma das consequências pode ser uma recondução, mas a reversão não. Tá? Então, também isso é pegadinha de prova. Cuidado com isso aí. E outros dois institutos que são muito cobrados também em provas é da posse e do exercício. Lembre-se que para tomar posse, né, pós a nomeação, pós o ato de provimento, né, que é o ato da autoridade competente, ela vai me nomear, né, ela vai nomear o servidor. Então, após esse ato de provimento, é que eu tenho 30 dias para tomar posse. E aí, quando eu for tomar posse, eu serei investido no cargo público. Então, essa é a materialização daquela distinção entre provimento e investidura, que a gente conversou no início do vídeo, beleza? E aí, quando eu tomo posse, eu tenho 15 dias para entrar em exercício. Posse eu posso tomar posse por procuração, mas o exercício obviamente que não, né? Então cuidado para não cair nessas pegadinhas, beleza? Outra disposição sobre posse que eu quero trazer aqui para vocês. Licenças e afastamentos que suspendem o prazo para posse, né? Nós temos 30 dias para tomar posse, né, a partir do ato de provimento, né, que seria a nomeação, por exemplo, mas tem alguns casos, e fiquem atentos a eles, que suspendem, né, esse prazo. Então esse prazo ele só vai correr quando cessado essa licença ou esse afastamento. E aí, mais uma vez, tiro um print aqui da tela para você olhar com mais calma nas suas revisões, beleza? Então temos aqui por motivo de doença, pessoa da família, serviço militar, capacitação, férias, treinamento regular instituído em programa de pós-graduação, estricto sensu no país, júri e os serviços obrigatórios por lei. E aí a gente tem os casos de gestante, adotante, a paternidade. O que chama a atenção é o tratamento da própria saúde até o limite de 24 meses, tá? Então não é ad eterno, não é a licença por vários e vários períodos, né, meses ou anos. Ela tem um limitador de 24 meses, beleza? Acidente em serviço ou doença profissional para capacitação, convocação para o serviço militar, enfim, e outras situações que vocês vão ler com mais calma para tentar memorizá-los, beleza? Pessoal, temos também, né, o estágio probatório e a avaliação de desempenho. Lembrem-se que o estágio probatório, teremos 3 anos de estágio probatório. A avaliação de desempenho, 4 meses antes do fim do estágio probatório, a avaliação de desempenho será homologada, tá? Então, cuidado com esses prazos. Temos aqui também características gerais do estágio probatório, tá? Print na tela aí também para você guardar para a sua revisão de véspera.
Então, o cargo, né, apenas no cargo de provimento efetivo teremos estágio probatório. A finalidade vai ser para avaliar a aptidão para o cargo, né, duração 36 meses. E nessa avaliação, teremos avaliação de quê, né? Isso aí também cai em prova. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Então, lembrem desses termos aqui da avaliação do estágio probatório, beleza? E aí temos algumas consequências, né, que a gente já conversou inclusive no início do vídeo. Quando o servidor não for aprovado, se ele for estável, será reconduzido ao cargo de origem, se não estável, será exonerado, tá? Hipótese em que o servidor poderá exercer cargo em comissão ou função de confiança, tá? No órgão ou entidade de lotação, qualquer cargo ou comissão. Então, não há, cai isso em questão, tá? Não há óbice para que uma pessoa que esteja em estágio probatório ocupe algum cargo em comissão ou função de confiança no órgão ou entidade de lotação. Mas em outro órgão ou outra entidade, né, no caso quando ele é cedido, aí não. Teremos, por regra, que ele não pode assumir cargo em comissão ou função de confiança. Mas temos duas exceções. No caso de cargo de natureza especial ou cargo em comissão nível DAS 6, 5 e 4 ou equivalentes. Isso aí é uma categoria dos servidores públicos federais, né, dos cargos em comissão escalonados, né? É uma coisa bem técnica, burocrática, não precisa entender, só lembra que é o cargo em comissão DAS 6, 5 e 4 ou equivalentes. Beleza? Temos outras coisas aqui também sobre estágio probatório, que são as licenças e afastamentos do servidor em estágio probatório, né? Quais são as permitidas e quais são as não permitidas. Então, também tira um print da tela aqui para você se socorrer nas suas revisões de véspera, beleza? E aí temos os conceitos também de estabilidade. Lembre-se que estabilidade também são 3 anos, tá? E as hipóteses que o servidor estável perderá o cargo. Vamos logo analisar os requisitos para a estabilidade. Então, pessoal, são esses os requisitos para adquirir a estabilidade, né? São 4, que precisam ser atendidos cumulativamente. Primeiro, você tem que ser aprovado no concurso público. O cargo precisa ser de provimento efetivo. A gente sabe que tem cargo em comissão. Cargo em comissão não passa por estágio probatório, o servidor não adquire estabilidade. São 3 anos de efetivo exercício, tá? E a aprovação e avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Então, cumpridos os 4 requisitos, você alcança a tão sonhada estabilidade, beleza? E aí, as hipóteses em que o servidor estável perderá o cargo, porque normalmente, naturalmente, o servidor estável ele não pode ser demitido, mas temos algumas exceções aí nesse instituto, né? Então, as hipóteses são, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, né, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, então ele pode ser demitido via PAD, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, também é assegurada ampla defesa, e por excesso de despesa, né, conforme o artigo 169, parágrafo 4º lá da Constituição Federal, tá? Então, lembrem-se desses casos em que o servidor estável ele poderá perder o cargo. Pessoal, aquelas eram as disposições, né, do provimento que eu queria trazer para vocês de forma rápida para que vocês revisem, né? E provavelmente uma questão vai estar lá na sua prova sobre isso, é o que a banca Fundatec ela mais gosta de cobrar sobre a 8.112, beleza? Outros assuntos também são muito cara de prova, né? PAD, sindicância, também são assuntos que as bancas gostam muito de cobrar. Mas como a gente está nessa reta final, eu decidi trazer, como ele é muito grande, então decidi trazer só ele aqui para vocês relembrarem conceitos importantes. Mas não deixem de ler do artigo 5º ao artigo 32, né? Tem muita coisa que eu não falei aqui, obviamente, nesse vídeo, por ser uma pegada de reta final, beleza? Uma revisão ultra rápida. Vamos então passar agora para o nosso código de ética, né? O decreto 1171 de 94. É muito curto, né? É muito simples e pequeno não diria simples, mas pequeno o código de ética, tá? O que você precisa ficar atento, basicamente, é o seguinte. Nós temos as regras deontológicas, né, do inciso 1º ao inciso 13. Temos deveres e vedações. Aqui é muito, principalmente as questões da Banca Fundatec, elas são muito simples e porque a literalidade é simples, é muito na cara, né? Você vai ver que é o dever do servidor público, né? Ela coloca lá se é um dever, aí o servidor tratar de forma descortês ou desonrosa, é dever, enfim, obviamente que não é, né? É muito simples. Então não vamos perder muito tempo aqui.
vale a leitura de deveres e vedações só para você não ser surpreendido por algum termo e você achar que está errado. Temos as disposições da comissão de ética e temos a penalidade, que é a censura. Então lembre-se que penalidade, comissão de ética, pelo decreto, né, pelo código de ética, a única penalidade que pode ser imposta ao servidor é a penalidade de censura, tá? Não há suspensão, não há advertência sequer, muito menos demissão. As bancas gostam de colocar isso nas questões. Agora, sobre as regras deontológicas, né, e outras disposições, eu destaquei na própria lei, eu quero trazer aqui para vocês, para a gente dar uma lida rápida, só para vocês ficarem bem atentos, que são o que é mais cobrado em prova em relação a essa lei, beleza? Pronto, pessoal, aqui temos das regras deontológicas, tá? Então, o que é que eu chamo a atenção para vocês? Vamos lá, inciso primeiro. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais. Lembrou, né? Dignidade, decoro, zelo, eficácia e consciência dos princípios morais. São primados maiores que devem nortear o servidor público. Então a questão vai perguntar, são primados maiores que devem nortear o servidor público? E vai acrescentar alguma coisa que não está naquela linha lá daqueles termos, né? Não vai ser dignidade, não vai ser decoro, não vai ser zelo, não vai ser eficácia ou consciência dos princípios morais. Então isso é uma questão da Fundatec, tá? Outra, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento o quê da sua conduta, né? O elemento moral, o elemento humano, o elemento... A banca vai tentar mexer aí com esse termo, e é o elemento ético, tá? Outra coisa muito cobrada, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, oportuno e inoportuno. Aí normalmente a questão ela pode até trazer tudo isso e pedir para você completar a lacuna quando ela fala, mas principalmente entre o quê? Então, principalmente entre o honesto e o desonesto, tá? Então, jamais desprezar o elemento ético de sua conduta e não terá que decidir somente entre o quê? Aí vai dar vários termozinhos e aí, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas e tal. Inciso 3, né? Esse termo é muito cobrado. A moralidade da administração não se limita à distinção entre o bem e o mal, né? Olha que conceitos amplos, né? Devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar o quê? A moralidade do ato administrativo. Ele vai tentar mudar esse termo, né? Vai dizer consolidar a publicidade, consolidar a eficiência, a eficácia do ato administrativo. É a moralidade do ato administrativo, tá? Pulando aqui para o 6, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Beleza? Então, isso aí também é cara de prova, né? Cara não, né? Já caiu em prova, caiu em questão. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direta ou indiretamente, significa causar-lhe o quê? Causar-lhe constrangimento? Não. Causar-lhe indignação, causar-lhe dano moral. Então, esses termos são o que a banca gosta de trocar por outras coisas e fazer o candidato incorrer em erro, porque são conceitos muito vagos, né, muito abertos, e aí faz sentido você substituir por várias coisas, né? Palavras podem ser substituídas e ainda assim fazerem sentidos lá na sentença se você achar que está correto, tá? Então, se liga nesses termos, dá uma revisada antes da prova, que você não vai cair nessas pegadinhas. E toda ausência injustificada do servidor e de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então também é muito cobrado isso. E aí o que eu chamo a atenção também, né, dos princípios e deveres, eu disse a vocês que é uma coisa bem óbvia, as questões ela trata de forma bem óbvia, você olha assim, você diz, é claro que é dever, ou então é claro que é uma proibição. O único que me chamou a atenção mesmo foi esse J aqui, olha, zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Então ele também pode mudar esse termo, botar qualquer coisa que faça sentido, e vai estar errado, tá? E vedações, também chama a atenção, no caso dessas vedações aqui, exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Exercer atividade profissional
ele pode substituir esse termo a ética, como ele já fez em questões, e aí você achar que está certo, mas não, né? É exercer a atividade profissional aética. Lembre-se que é vedado exercer atividade profissional aética, tá? Das comissões, a comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados de execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética para efeito de instruir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. Então, a comissão de ética vai ficar de olho para subsidiar, por exemplo, decisões sobre promoções de servidores, né? Então, é uma das atribuições aí da comissão de ética, beleza? E a pena aplicável, como eu disse para vocês, ao servidor pela comissão de ética é a de censura. E a fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Então você não vai ser surpreendido. Será que você é promovido e vai lá, a comissão de ética tem uma censura aplicada a você, né? E você não tinha ciência disso. Não, você vai tomar ciência, é um requisito da censura, né? Que será aplicada. Beleza? Esse consciência do faltoso também já foi questão de prova. Então, muito simples, muito rápido. Trago para vocês só essas coisas que chamam mais a atenção. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre as disposições da Lei 12.711, que é a Lei de Cotas. É uma lei curta também, não deixa de ler, porque você precisa, né, se familiarizar, tá bem familiarizado na literalidade da lei para não ser surpreendido. Mas se você entender o espírito aqui dessa divisão, né, provavelmente você vai conseguir acertar qualquer questão que venha na sua prova. Então, na nossa divisão, na nossa pizza de vagas, né, digamos assim, representando uma instituição federal de educação superior ou de educação de nível técnico, né, de nível médio, né, todas as duas estão abarcadas na lei de cotas. Vamos dizer que nós temos as vagas aqui, 20 vagas, né, disponíveis. Então, a lei faz o quê? Separa essas vagas, né, em 50% e destina para as escolas públicas. Então, 50% das vagas, de 20 vagas, 10 vagas, teremos destinado para as escolas públicas. Depois, temos uma nova divisão, né? Das escolas públicas, nós temos a distinção entre renda. 50% vai para alunos de famílias que a renda per capita seja de até um salário mínimo. Houve uma alteração legislativa em 2023, antes era um salário mínimo e meio, então pode até vir na sua prova tentar lhe derrubar, né? Às vezes são alunos que já estudaram, já leram essa lei para concursos passados e tem esse número na cabeça. Lembre-se, mudou. Então agora é um salário mínimo. Acabou que restringiu mais, né? Antes ele abarcava um número maior de famílias e agora, nesse quesito, ele restringiu. Então, nós temos renda per capita de um salário mínimo, tá? Então, das 10 vagas, 5 vagas nós teremos para famílias que têm renda de um salário mínimo, né, per capita, e famílias com renda per capita superior, né? Então, temos essa nossa segunda divisão. Das 20 vagas iniciais, 10 vagas foram para as escolas públicas, e dessas 10 vagas, 5 ficaram para famílias de até um salário mínimo de renda, 5 foram para famílias superiores a um salário mínimo de renda. E aí nós temos a terceira etapa, na verdade, né? É a distinção entre as rendas, tá? Então, nas famílias que eu tenho um salário mínimo até um salário mínimo e nas famílias que eu tenho mais de um salário mínimo, né? Lembrando naquele meu exemplo inicial, eu tinha 20 vagas, foi para 10 vagas com a lei de cotas de escolas públicas. Da lei de cotas para escolas públicas eu separei 5 e 5, né? E eu ainda estratifico de acordo com o IBGE. Como é que vai ser essa estratificação? Vamos ter autodeclarados pretos, pardos, indígenas e quilombolas e por pessoas com deficiência. Então, de acordo com o IBGE, eu vou pegar dessas 5 vagas, né, das pessoas com renda de mais de um salário mínimo e 5 vagas com menos de um salário mínimo, e eu vou estratificar, eu vou separar dessas vagas de acordo com o IBGE, né? O IBGE vai dizer, olha só, por exemplo, 80% da população naquela localidade é composta por negros, certo? Então, se eu tinha 5 vagas, 80% são 4 vagas. Então, 4 vagas dessas minhas 5 vão ser destinadas para pessoas negras, né? E uma vaga vai ser destinada para o resto. Então, chegou a entender, compreendeu, ficou claro para você essa conta? Eu tinha 20 vagas iniciais,
da instituição federal. Dessas 20 vagas, 10 vagas foram para as escolas públicas. Das 10 vagas das escolas públicas, 5 vagas vai para pessoas, famílias maiores que um salário mínimo, renda per capita, 5 para menores de um salário mínimo per capita. E dessa distinção, né, eu ainda tenho a estratificação, eu ainda tenho a proporcionalidade, de acordo com o IBGE, para autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Então, dessas 5 vagas, eu ainda vou ter a porcentagem para essas pessoas, né, os pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, de acordo com o IBGE. O IBGE que vai falar a proporcionalidade dessas cotas, tá? Nessa nossa terceira estratificação, terceira divisão aí, beleza? Então, é isso, tá? Tenta entender, volta no vídeo se não conseguiu compreender ainda bem, mas tenta entender essa divisão. E temos a hierarquia entre as vagas remanescentes, né? Primeiro, sobre as vagas que a gente não conseguiu preencher de acordo com os requisitos vistos até então. Então, sobrou vaga, né? Não foi preenchido vaga pela estratificação da lei de cotas. Essas vagas que sobraram, nós vamos preenchê-las primeiro por autodeclarados pretos, pardos, indígenas ou quilombolas, né? E quilombolas ou as pessoas com deficiência. Segundo, vamos preencher com as pessoas oriundas da escola pública, tá? Se a gente vai falando de instituição federal de ensino superior, então são as pessoas que concluíram o ensino médio, né, na escola pública. E se for o Instituto Federal de nível técnico, né, de nível médio, são as pessoas que concluíram o ensino fundamental na escola pública, tá? Então, lembra só dessa distinção para você não cair lá na hora da prova, beleza? Pessoal, aqui chegamos na Lei 11.892, né, a lei que fala da criação dos institutos federais. Também não é uma lei longa, né, é uma lei relativamente curta. E aí eu chamo a atenção para essa pegada de reta final. O artigo 2º e o parágrafo 1º e o campeão de cobrança da lei são as finalidades versus os objetivos dos institutos federais. Beleza? Artigo 6º, artigo 7º. Vamos dar uma olhada só em casos particulares. Pessoal, fiquem muito atentos ao artigo 2º aqui da lei, beleza? Que ela fala o seguinte: os institutos federais são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicamp. Então, ela pode trocar qualquer termo desse, invalidar a questão, ou acrescentar outras coisas e invalidar a questão. Especializados na oferta de educação profissional e tecnológica, nas diferentes modalidades de ensino. Já caiu dizendo que era na modalidade de ensino superior, especificamente, exclusivamente na modalidade de ensino superior, tá? E está errado. Com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas no termo da lei, beleza? Então, fique muito atento quanto a isso. E aqui temos o parágrafo 1º, né, do artigo 2º, para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das instituições e de cursos de educação superior, os institutos federais são equiparados às universidades federais. Também cai muito em prova, em muitas questões, ele tentando fazer alguma confusãozinha com essa equiparação aqui, beleza? E aí, pessoal, chegamos nas finalidades e características versus os objetivos, tá? É o maior índice, maior incidência de questões da Fundatec, dessa lei, tá aqui, artigo 6º e artigo 7º, beleza? Então, dá uma lida bem reforçada nesses dois artigos para você não cair em pegadinha. Quero só trazer algumas disposições aqui específicas. Inciso 1º do artigo 6º, né? Tem por finalidade e características ofertar educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando os cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, beleza? Local, regional e nacional. Isso cai em prova, tenta confundir o candidato, troca esses termos, coloca só que é local, coloca só que é nacional, e aí vai estar errado, ok? O inciso 5º aqui, ó, constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências em geral e de ciências aplicadas em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico voltado à investigação empírica. Então, se liga, do ensino em ciências em geral, né? Em ciências, em geral.
e de ciências aplicadas em particular, tá? Ele pode trocar esses termos e aí invalida a questão, beleza? Inciso 8º, realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico. E aí vamos para os objetivos. Tudo que eu li para vocês aqui são finalidades e características. Ele pode pegar os incisos lá dos objetivos e falar que é finalidades, e pegar uns incisos lá das finalidades e falar que é objetivos. Então, fica atento nesses conceitos. Dos objetivos, aí eu chamo a atenção, inciso 1º, né, ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados. É exclusivamente, é definitivamente, é qualquer outro termo que não seja prioritariamente, vai estar errado, tá? Então, prioritariamente na forma de cursos integrados, não é exclusivamente. Para os concluintes de ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. O inciso 2, né, aqui, ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais em todos os níveis de escolaridade. Cuidado para não trocar nos níveis superior, né, no nível superior, no nível médio, no nível técnico, nas áreas de educação profissional e tecnológica. Tá? Então, os outros incisos valem a pena ser lidos, né, para você não cair nessas pegadinhas que a banca gosta tanto de pregar, ok? Finalmente chegamos na Lei 11.091, que trata do plano de carreira, né, dos cargos de técnico administrativo em educação, no âmbito das instituições federais, né, de ensino. Eu tenho um vídeo aqui já publicado no YouTube, vai aparecer o card aí para vocês, que eu faço uma análise maior dessa lei, né? Então vale a pena dar uma olhada também, vai ser um vídeo rápido, mas basicamente, rapidamente, o que temos até o artigo 10 nós temos 95% de cobrança da lei, né? Então os 10 primeiros artigos, 95% de cobrança da Fundatec. O campeão é o artigo 5º, né, que traz conceitos, e eu trago a atenção, né, eu chamo a atenção para a distinção entre os incisos 1º e 2º. Você não pode perder essa questão por confundir esses dois incisos. Deixa eu trazê-los aqui para vocês. Pessoal, olha só, tem um artigo 5º, né, que diz assim: para todos os efeitos desta lei aplicam-se os seguintes conceitos. Então, cuidado que tanto o inciso 1º quanto o inciso 2, o inciso 2º, que um fala do plano de carreira e outro do nível de classificação, eles começam com um conjunto de. Então, no plano de carreira é um conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares dos cargos que integram determinada carreira. Então, esse é o plano de carreira. E o nível de classificação é um conjunto de cargos de mesma hierarquia, classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimento, habilidade e tal. Então, o que é que a banca faz? Diz que plano de carreira é o conjunto de cargos de mesma hierarquia, tananã. E aí você olha, faz sentido, né, um nome com o outro e marca certo e vai estar errado. Então, associe o plano de carreira a princípios, diretrizes e normas, que você não vai errar. Dificilmente a banca vai colocar alguma coisa errada depois disso. Ela vai tentar te pegar logo aí no início. Então, plano de carreira, conjunto de princípios. Nível de classificação, conjunto de cargos. Beleza? Então, faz essa associação que você não erra essa questão. E aí eu tenho os outros incisos, são mais simples, né? Menos passíveis de pegadinha, que é o padrão de vencimento, né? Posição do servidor na escala de vencimento de carreira, o cargo, o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que são cometidas a um servidor, nível de capacitação, né? A posição do servidor na matriz hierárquica dos padrões de vencimento em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizada após o ingresso. E ambiente organizacional, área específica de atuação do servidor, integrada por atividades afins, enfim. E usuários também, pessoas ou coletividades internas ou externas às instituições federais, isso aí vocês vão ler todos esses incisos. Eu queria trazer mesmo o inciso 1º e o inciso 2º, para você não cair nessa pegadinha safada e perder uma questão por essa falta de atenção, confusão na hora da prova. Beleza? Bom, pessoal, esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês, né, sobre o tópico da legislação, ok? Não caiam em pegadinhas, né? Eu trouxe aqui o que mais é cobrado pela banca, né? Sobre todas essas legislações, toda a legislação que vai cair na sua prova. Então,
use o tempo que você tiver, né, para fazer as suas revisões, fazer as suas leituras e foque uma atenção especial a esses pontos que eu trouxe para você, que provavelmente muitas questões, né, das suas 6 questões estarão aqui nesse vídeo, beleza? E isso é uma coisa que você não pode errar, né? Seus concorrentes vão estar assistindo esse vídeo também e você não pode perder esse ponto aí de bobeira. E para finalizarmos, temos os simulados, né, do Instituto Federal do Amapá, do IFAP, ainda disponíveis, né, para você treinar, né, verificar aí sua porcentagem de acertos, o que é que você ainda não está lembrando ou dominando. Então, o simulado é uma ótima ferramenta para você se testar. E aí estamos com os pacotes simulados ainda à venda, beleza? E nós temos também os guias de estudo para alguns cargos, né? Temos guias para os conhecimentos básicos, né? E conhecimentos específicos de alguns cargos. Verifiquem aí no link no vídeo a disponibilidade dos guias. Tá? Se você quiser, nessa reta final, nesses poucos dias que a gente tem para estudar, uma pegada mais assertiva, uma pegada vendo estatisticamente quais são os assuntos mais cobrados de cada tópico, né? De cada disciplina do seu edital, e treinar questões, né? Já vai estar lá as questões para você, os links das questões para você treinar, já separado, filtrado lá, né? De acordo com a incidência da banca, para você se testar nessa reta final, né? Verificar dos pontos mais cobrados pela banca, o que é que você ainda está fraco, o que é que você ainda não está confiante. Então, tendo tempo para correr atrás dessa confiança, né? E desses conhecimentos, agora nessa reta final, adquire esse guia de estudos que talvez seja a sua diferença, né, a diferença para a sua aprovação. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam esse vídeo, compartilhem com quem vai fazer essa prova, né? Se inscreva aqui no canal para sempre acompanhar os nossos novos vídeos falando sobre concursos, né? Concursos públicos e disponibilizando material gratuito para ajudar vocês concurseiros nessa estrada, beleza? Então, é isso, pessoal. Um forte abraço e até logo.